Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 11, a partir do versículo 10, né? O versículo do 1 ao 9 nós já estudamos, inclusive é semelhante, né, à sessão 6, dada a Oliver Cowdery. E nós aprendemos com isso que tem mandamentos que Deus dá, que é para, no geral, para todas as pessoas. Bom, mas existe também coisas específicas que ele está dando aqui a revelação para Hiram Smith. Tá bom? Então, isso me faz lembrar também, né, do jovem rico lá em Mateus capítulo 19, que chega, né, até Jesus Cristo e fala: Mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo falou: guarda os mandamentos. E ele responde, né, ó, quais? E aí Jesus Cristo cita os mandamentos ali: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele cita ali os mandamentos. E o jovem, né, ele pega e diz: olha, todas essas coisas eu guardo desde a minha mocidade, né? Desde criança eu guardo isso. E aí Jesus Cristo pega e fala para ele: se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto tens, dê aos pobres e vem e segue, né? E terás um tesouro no céu. E aí então o jovem ele entristece, e aí ele vai embora porque possuía muitas riquezas e ele não estava disposto naquele momento a sacrificar, né? A, a largar os seus bens materiais para ganhar a vida eterna ali. Então é um mandamento específico para o jovem rico, né? Eu acho muito interessante essa pergunta que ele fala. Ele pergunta: o que me falta ainda, né? É um desejo de querer fazer mais. Ele podia se contentar ali com o que o Salvador disse, falar: então tá bom já. Mas ele quis fazer mais. Igual o Hiram Smith, né? Aqui do versículo 1 ao 9, o Senhor falou: guarda os mandamentos, atenta para minhas palavras. E ele queria saber o que eu posso fazer mais, tá bom? E aí, então, a gente vê coisas específicas dita a Hiram Smith aqui. Vamos começar lendo aqui a partir do versículo 10. Doutrina e Convênio 11, versículo 10. Né? Aqui, Hiram Smith ele está cheio de desejo, de vontade, de ânimo para ir pregar o evangelho. E ele recebe aqui essa revelação. A partir do versículo 10 diz: eis que tens um dom, ou melhor, terás um dom, se me pedires com fé, com um coração sincero, crendo no poder de Jesus e em meu poder que fala a ti. Pois eis que eu sou quem te fala, eis que eu sou a luz que resplandece nas trevas, e pelo meu poder dou-te essas palavras. Então, aqui a gente observa a maneira que o Salvador se apresenta a Hiram Smith, tá bom? Porque de diversas maneiras o Senhor ele se apresenta de maneiras diferentes. Por exemplo, numa guerra que Israel precisava vencer a guerra, ele se apresenta: eu sou o Senhor dos exércitos. Né? Então, o Senhor, na verdade, ele tem muitos títulos, muito nome, ele é o que nós precisamos. E aqui o que Hiram Smith precisa? De luz. Né? Então, ele se apresenta como a luz que resplandece nas trevas. Né? Num lugar, num quarto que há trevas escuras, você não consegue enxergar muito bem. Quando ilumina, aí você enxerga quadro, copo, qualquer coisa você consegue enxergar ali quando está bem iluminado. Então aqui Jesus Cristo está se apresentando como aquele que vai dar entendimento a ele. É isso que ele busca, ele quer esse entendimento. Não é isso que ele queria saber, ele queria saber qual é a parte dele, tá bom? Então aqui a gente vai ver essa revelação aqui. O versículo 12 diz assim: e agora em verdade te digo, põe a tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Sim, a agir justamente e andar humilde e julgar com retidão. Este é o meu espírito. Quando ele fala que este é o meu espírito, ele está apresentando a Hiram Smith. Fala: ó, é dessa maneira que o espírito age. Como? Ele colocou aqui, né? Ele colocou aqui: põe tua confiança naquele espírito que leva a fazer o bem. Por que confiar? Porque muitas vezes não é algo que é inquestionável para nós. Muitas vezes a gente recebe uma impressão do espírito, lembrando que o Senhor fala tanto em nossa mente como em nosso coração. Então pode ser algo que vem na mente, tá bom? Por exemplo, liga para tal pessoa, manda uma mensagem para tal pessoa. Você manda mensagem, como você está? Mas a pessoa pode ficar tentada a pensar: será que é uma coisa da minha cabeça? Será que eu estou pensando só? Então,
Por às vezes, né, nem sempre vai ser uma experiência forte do Espírito Santo para nós, às vezes é algo sutil. Então, por isso o Senhor fala, confia, né, naquele Espírito que te leva a fazer o bem. Então, confiar nas impressões que o Espírito nos dá. Se ele pede para nós mandar uma mensagem para alguém, vamos lá, não fica pensando, é coisa da minha cabeça. Vai lá e faz. Ele continua aqui, versículo 13. Em verdade te digo, dar-te-ei do meu espírito, o qual iluminará a tua mente e encherá a alma de alegria. Então percebemos aqui, né, que ele falou sobre o espírito, como reconhecer o espírito, e agora ele fala aqui sobre iluminar a mente, né, conforme nós estávamos falando aqui. E isso também iluminaria e daria vida a ele, né, como ele fala aqui, vai encher a tua alma de alegria, tá bom? Então, ele está falando aqui sobre receber o Espírito Santo. Essa revelação foi dada em maio, tá bom? De 1829, e Hiram Smith, então, ele havia sido batizado, e aqui o Senhor está prometendo ali o Espírito Santo para ele, né? Aliás, foi um dos versículos que nós lemos aqui, falou, eis que tens um dom, ou melhor, terás um dom. Ué, ou tem ou não tem, né? Vamos ver o que diz aqui, ó. Sobre receber o Espírito Santo, ele faz essa promessa no versículo 14. E então saberás, ou seja, por esse meio saberás todas as coisas, ou seja, por meio do Espírito Santo, relativas à retidão. E se desejares de mim, com fé, acreditando em mim, que o receberás. Então, lá no versículo 11, havia falado, eis que tens um dom, ou melhor, terás um dom, se me pedires com fé. Então, que dom é esse? Nós chamamos o recebimento, né, do Espírito Santo como um dom do Espírito Santo, porque todo mundo recebe o Espírito Santo na questão de receber o toque do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele confirma a verdade, e ele não é exclusivamente apenas de membros da igreja, tá bom? Ele toca várias pessoas, inspira as pessoas, todas as pessoas, na verdade. E aqui, depois do batismo, lembra que João Batista falava, né? Depois de mim haverá um outro, né, que batizará com fogo, com o Espírito Santo, se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo depois dá essa autoridade também aos apóstolos, de conferir o Espírito Santo, tá bom? Então, como Hiram Smith havia sido batizado, aqui o Senhor está prometendo a ele o Espírito Santo, que vai iluminar a mente dele, que vai ajudar ele nessa jornada. Então, antes do batismo, né, do recebimento do Espírito Santo, né, a pessoa recebe o toque do Espírito Santo, aquela impressão, aquele sentimento, né, aquela revelação, e depois vai embora o Espírito. Mas após o batismo nas águas e receber o Espírito Santo, o Espírito permanece com a pessoa ali para sempre, tá bom? Então, por isso que o Senhor tinha falado aqui, eis que tens um dom, ou melhor, terás um dom se me pedires com fé. Então, a pessoa tem o toque do Espírito, né, mas ela não tem o Espírito para sempre com ela, a menos que ela seja batizada nas águas e receba o Espírito Santo. Tem um exemplo que eu gosto muito que está em Mateus 13, tá bom? Quando Jesus Cristo está falando por parábola ali. Diz assim, ó, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram, por que ele falas por parábola? E respondendo, disse-lhe, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não é dado. Para que aqueles que têm será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Então, aqui o Senhor fala por parábola, mostrando que por trás daquela parábola existe um entendimento maior, tá bom? Uma mensagem mais poderosa ali, tá bom? E a pessoa só sabe se ela tiver com o Espírito, tá bom? Então, por isso que ele menciona aqui. Agora, essa é uma escritura interessante, né? Porque ele fala, ao que tem será dado. Dado o quê? Mais conhecimento, por meio do Espírito. Mas ele fala, aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Como é que vai tirar algo de alguém que não tem, né? Aqui está falando do Espírito Santo. A pessoa não tem o Espírito Santo ainda, porque ela precisa ser batizada e receber o dom do Espírito Santo.
Mas até aquele toque, se a pessoa fica persistindo em não seguir ao Senhor, até aquele toque do Espírito ele vai embora também. Continuando aqui, versículo 15. Doutrina e Convênio 11, versículo 15 e 16. Eis que te digo, que não precisa supor ter sido chamado para pregar até que seja chamado. Espera um pouco mais, até que tenha minha palavra, minha rocha, minha igreja, meu evangelho, a fim de conheças indubitavelmente minha doutrina. Eu estava aqui cheio de empolgação já para sair compartilhando o evangelho, mas o Senhor falou para ele, né? Olha, não suponha que você foi chamado para pregar o evangelho antes de ser chamado, tá bom? Ele vai fazer algumas missões, tá bom? Mas ainda não havia chegado o meio. Aliás, o Senhor fala, espera um pouco mais, né? Até que a igreja seja estabelecida, a tradução do livro, né, conclua. Para quê? Para que você conheça a doutrina da igreja. Então, ele tinha que esperar um pouco mais aqui, é o que o Senhor responde para ele. E então, eis que terás feito de acordo com o teu desejo. Sim, de acordo com tua fé. Guarda os meus mandamentos, mantém silêncio e recorre ao meu espírito. Aqui, quando ele fala para manter silêncio, não era para sair pregando o evangelho ali, porque Oliver Cowdery e Joseph Smith estava no processo ainda ali de tradução do livro de Mormon, tá bom? E eles já tiveram, né? Joseph Smith já teve que se mudar lá da casa do pai dele por conta de perseguição. Então, calma, né? Vamos esperar um pouco, deixa a igreja estar formada, aí a gente vai mandar missionários para vários lugares. Então, o Senhor fala com ele aqui, né? Guarda os meus mandamentos, né? Mantém silêncio. Ele continua assim: apega-te à minha palavra de todo o coração, a fim de ajuntares e trazer luz às coisas que tem falado. Sim, a tradução de minha obra, sê paciente até que as realize. Eis que esta é a tua obra, guarda os mandamentos, sim, com todo o poder, mente e força. Então ele falou, espera, né? Tem que esperar traduzir aqui o livro de Mormon, né? Então, este é a sua parte. Qual que é a parte dele, que também é a nossa parte? Guarda os meus mandamentos. Então, isso é para todo mundo. Versículo 21 diz assim, não procures pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra, e então a tua língua será desatada. E então, se desejares, terás o meu espírito e minha palavra, sim, o poder de Deus para convencer os homens, né? Por meio do Espírito de Deus, vamos falar que é pelo poder de Deus, é por meio do Espírito de Deus que ajuda as pessoas a reconhecer a verdade, para se filiar, então, à igreja aqui. Ele continua aqui, versículo 22. Mas por enquanto mantém silêncio. Estuda a minha palavra, que foi pregada aos filhos dos homens, e estuda também minha palavra, que será pregada aos filhos dos homens. Ou seja, a que está agora sendo traduzida, sim, até que tenhas obtido tudo o que concederei aos filhos dos homens nesta geração. E então a isso todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui mais uma vez, né, o Senhor falando a Hiram Smith, né, não procure pregar a minha palavra, mas primeiro obter a minha palavra. E aí ele fala a minha palavra que já foi pregada entre os filhos dos homens, ou seja, a Bíblia, era para ele estudar ali as Escrituras, né, se preparar para fazer essa missão. E também ele fala, e a minha palavra também que está sendo traduzida, ou seja, o livro de Mormon também. Então o Senhor pede ali cautela, né, para ele esperar um pouquinho mais. Versículo 22. Eu já li o 22. Versículo 23. Eis que tu és Hiram, meu filho, busca o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas de acordo com aquilo que é justo. Edifica sobre minha rocha, que é o meu evangelho. Então, a própria rocha é o Salvador, né? Como que nós podemos construir nossas casas sobre a rocha? É sobre o evangelho de Jesus Cristo, aplicando o evangelho dentro do nosso lar. Versículo 26 aqui, portanto, entesoura essas coisas em teu coração, até o momento que, segundo minha sabedoria, saias a pregar. Ou seja, eu sei o momento certo que você vai sair para pregar. Então, aguarda, vai entesourando essas coisas, vai estudando as escrituras aí, vai se preparando. Eis que falo a todos os que têm desejos bons e lançam sua foice para ceifar.
Então ele está falando não somente para Hiram Smith, mas para todos aqui, né? Ele fala a todos os que têm o desejos bons, né, de ceifar, ou seja, de fazer a obra missionária. Versículo 28, 29, nós vamos até versículo 30, 28, 29 e 30, e finaliza aqui a sessão, tá bom? Sessão 11 de Doutrina e Convênio. Diz assim: Eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou a vida e a luz do mundo. Eu sou o mesmo que vim aos meus, e os meus não me receberam. Por que eles não receberam? Porque eles não receberam entendimento, tá bom? Não tiveram essa revelação, não buscaram. Por isso que eles rejeitaram Jesus. Então essa parte é muito importante, que o Senhor promete a Hiram Smith que ele tem um dom e que terás um dom. Ou seja, ele tem ali já a companhia do Espírito que está ajudando ele, mas ele vai ter o Espírito ainda sempre com ele após ele receber o dom do Espírito Santo. Versículo 30, mas em verdade te digo, que todos os que receberem dali, darei poder, para tornarem-se filhos de Deus, sim, aqueles que crerem em meu nome. Então aqui ele está falando sobre o batismo, né? Aqueles que o receberam, né? Receberam a palestra, as mensagens e tornam-se membros da igreja, eles tornam-se filhos de Deus, tá bom? Todo mundo é filho de Deus, mas quando nós nos batizamos, nós passamos pelos processos de nascimento, nós tornamos os filhos e filhas de Deus, tá bom? Por meio desse novo nascimento, que é um simbolismo do nascimento que vai haver em nosso coração. As coisas precisam ser renovadas em nós também. Vamos nos tornarmos novas criaturas. Então é isso, eu amei essa sessão aqui por conta da integridade de Hiram Smith, com o desejo de saber qual é a minha parte, o que eu posso fazer mais, né? Eu tenho pessoas assim aqui na ala que eu frequento, né? Que ficam perguntando, o que eu posso fazer e como eu posso ajudar. Então são pessoas que têm o coração assim como Hiram Smith, querendo fazer mais, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.